Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Numérico. E o tema do vídeo é a implementação do método de localização de zeros. Esse aqui vai ser o vídeo parte 1. No caso específico dessa primeira implementação, gente, que nós estamos fazendo aí de um método numérico, nós vamos dividir o vídeo em duas partes. No vídeo parte 1 nós falaremos do método em si, né, rodando no Python, né, no caso do PyCharm que eu estou usando. E no vídeo parte 2 nós falaremos como colocar uma interface gráfica e como gerar um executável. Tá certo? Lá eu falo mais sobre essas duas coisinhas no vídeo parte 2. Mas vamos direto ao nosso código. Né? Nós temos aqui o seguinte. Primeiro, antes, né, da gente ir para a linha de comando, é importante que a gente entenda o processo. Esse processo aqui foi visto em videoaulas passadas, a gente fez os cálculos na mão, só que a gente cansou de fazer as coisas na mão, né, usando calculadora e tal, e decidiu botar o PC para fazer para a gente. Então é claro que a gente já sabe utilizar, né, o algoritmo na mão, então a gente já entende o processo. Você não pode programar aquilo que você não entende o processo, tá certo? Então esse algoritmo aqui é só para retomar esse processo, para a gente ir lá para a linha de comando já só lendo algumas linhas do código e vendo que o que a gente tem lá na linha de comando é exatamente uma interpretação do algoritmo que está aqui em tela. Então nós temos aqui o seguinte, o algoritmo, que eu chamei aqui de algoritmo 1, ele é o algoritmo de localização de zeros. Ele serve para determinar intervalos contendo zeros de uma função contínua f. Então as entradas são o quê? São as extremidades a e b do intervalo onde essa função é contínua, né? E vou ter um número de subintervalos da partição n, né? Ou seja, vai ter o n também. Então vai ter o a e o b e vai ter o n. Claro que a função f, a gente vai ver que ela também é uma entrada do nosso programinha. Então você vai entrar com a função, com as extremidades do intervalo e com o número de subintervalos. A saída é o seguinte, possível saída de intervalos contendo zero ou até mesmo um zero de f, porque a ideia do método de localização de zeros é o quê? Você calcula num ponto e calcula no próximo ponto, né, da partição. Se houver a mudança de sinal, né, de um certo A1 para um certo A2, digamos assim, né, então tem um zero ali dentro. Caso um desses caras apresente imagem igual a zero, você já achou o zero. Tá certo? Então você vai criar umas sequenciazinhas, né? A1, A2, até chegar em B, saltando de gama em gama. A gente vai ver daqui a pouco no passo 1. E aí você vai verificar se há mudança de sinal ou se alguém se anula. Aí você vai ter essas duas possíveis saídas. No caso do meu código, eu acrescentei uma coisinha a mais, que foi o seguinte. Que se você anda de A para B, saltando, né, dando saltinhos lá nos subintervalos, e não acha nenhum cara, você vai ter uma frase dizendo, olha, o método foi aplicado, mas não foi localizado nenhum zero. Tá certo? Então tem só um detalhezinho a mais lá no meu caso. Então, primeiro passo, faça gama igual a B menos A sobre N. Então esse gama é exatamente o tamanho do salto que eu vou dar de A mais gama, a mais 2 gama, até chegar em B. Então essa formazinha me garante que eu saio de A e chego em B, certo? Então eu vou pegar o extremo superior menos o extremo inferior e dividir pela quantidade de subintervalos que eu vou estar fazendo a verificação, certo? Aí o passo 2 é o seguinte, enquanto A for menor que B, execute os passos 3 a 5. Aí aqui entra o seguinte, você tem dois casos, ou o F aplicado em A dá zero, ou ele não dá zero. Se o F aplicado em A ou FA, né, que você pode entender como F de A, né, for zero, então vai ter uma saída que A é um zero de F. Você caiu exatamente no zero, zerou. Pronto. Do contrário, você vai calcular um FC sendo F de A mais gama, ou seja, você já tem o F de A e vai calcular o F de A mais gama, que é o próximo cara, para você gerar um intervalo. Faça A igual a A mais gama, então você atualiza o A. Se FA vezes FC for menor que zero, significa o quê? Que o FA que você calculou lá anteriormente, tá certo? Aqui, logo quando começa o passo 3, né? Quando você calculou aqui o FA, né, e calculou o F de A mais gama, houve uma mudança de sinal. Então quer dizer o quê? Existe um zero entre A e A mais gama. E aí você vai repetindo esse cara, como o A foi atualizado para A mais gama, você repete. Verifica se o novo A, que agora é A mais gama, dá zero. Se der zero, é um zero. Se não, calcule A mais gama. Verifica se A mais gama e A mais 2 gama, se tem um zero ali dentro. E vai fazendo esse processo, beleza? Então é basicamente isso que a gente vai fazer no nosso programinha. Então vamos aqui, gente, é o seguinte, ó. Aqui eu tenho o meu GitHub pessoal, que é o GitHub Alan Ifba, né? Deixa eu só apagar aqui, você vai digitar assim, né?
Então você vai ter essa página aqui. Aqui eu tenho os repositórios das disciplinas que eu ensino. Você vai ter 2 repositórios de cálculo numérico aqui, que é esse aqui, cálculo numérico, que é o que a gente vai utilizar nessa aula, e vai ter o outro que é o cálculo numérico versão PyCycleGui, que é onde eu tenho a interface gráfica bonitinha. Então nesse caso aqui, ó, eu vou clicar aqui. Aqui você tem todos os códigos referentes, né, à disciplina cálculo numérico, tá certo? Aqui eu vou ter um vídeo para falar de cada um desses. Não sei se eu consigo terminar tudo esse semestre, mas eu vou ter alguns vídeos pelo menos. Então aqui, eu tenho aqui o F localização de zero. Eu botei um F na frente porque aqui esses programas são uma espécie de função, né? Você tem entradas e tem uma saída, né? Que é aquele resultado que você deseja. Então aqui eu tenho esse código, né? Que é o método de localização de zeros, tá certo? E a gente vai discutir. Só que eu vou copiar ele aqui e vou para o nosso PyCharm, né? O nosso editor de texto, que é o PyCharm. Certo? Que é o que eu estou utilizando para compilar os códigos. Você pode estar utilizando outros, só que assim, eu aconselho você a estar utilizando esse editor aqui, porque esse aqui eu sei tirar dúvida, né? Então aqui, ó, eu criei um novo projeto. Apareceu lá uma aba lá, né, uma janela anterior, tinha lá New Project, eu criei um novo projeto, vou botar aqui o nome nele, que é localização zeros. Vou dar um nome para ele. Né? É um nome parecido com o método, né? Ou o mesmo nome, digamos assim. Então aqui ele vem com um programinha pré-configurado, que é tipo o primeiro programa que você faz em computação, ele já vem para te ajudar, né? Para você vencer a maldição e fazer o primeiro. Aqui eu copiei o código, certo? Eu vou renomear essa aba aqui, vou botar assim, ó, localização zeros. Então você clica no botão direito, vai aparecer a opção, né? Rename File, que é renomear ela, e você dá o nome que você quiser. Você pode deixar mine também, viu? Mas aí eu já renomeei ela. O que acontece? Aqui eu tenho o seguinte, ó. Essa primeira parte aqui, from NumPy import asterisco. Quer dizer que do pacote NumPy, ou do módulo NumPy, eu vou importar todas as funções. Por que isso, gente? Aqui no final do código eu já botei um exemplinho. Para esse exemplo aqui, talvez eu não precise importar funções especiais, porque a função que eu tenho aqui, que é 16x ao cubo menos 22x menos 5, acho que até tratei dela no slide, né? Vendo do intervalo menos 2 a 2, com 8 pontos, né, com 8 subintervalos, né, ela já funciona, beleza? Então, nesse caso, para eu rodar esse código aqui, para você já ver ele em funcionamento, vamos fazer logo isso para você vencer a ansiedade, né? Você coloca ele na mesma linha aqui do def, então você vai chamar esta função aqui. Então cuidado para você não indentar e colocar ele aqui dentro, senão ele não roda, certo? Então ele está aqui, localização zeros. O que esse método pede? Ele pede a função, ele pede o extremo inferior, o extremo superior e o número de pontos, né, ou o número de subintervalos que você vai ter. Nesse caso aqui está tudo aqui. A função aqui ela veio entre aspas porque aqui ela trata como um string. Um string é uma junção de símbolos, sejam eles numéricos, letras, pontos, vírgula, né, tudo isso você caracteriza como string. Então você entra aqui entre aspas porque a entrada desse código, em princípio, ele pede uma string. A gente resolve isso aí. Aqui é o extremo inferior, o extremo superior, e aqui é o número de pontos. Então, se eu compilar ele aqui, ó, o que acontece? Opa, deu um erro. Esse erro eu fiz aqui, fiz questão de cometê-lo, porque ao criar um projeto novo, eu não tenho nenhum módulo, a não ser os básicos, na biblioteca Python. E aí, como eu importei esse módulo aqui para poder usar funções, né, especiais, aí eu preciso instalá-lo. Para fazer essa instalação, eu venho aqui no terminal e digito o seguinte código: pip install NumPy. Então sempre quando aparecer aquele mensagem de nenhum módulo com nome e tal, você vem cá e bota pip install aqui no terminal, né, e bota o nome do módulo. Aí ele vai baixar esse arquivo para este projeto, tá certo? Que é o projeto localização de zeros, tá certo? Então, beleza, feita a instalação, vou minimizar aqui, pronto. A gente já pode rodar o nosso programinha e pelo menos utilizar. Você não sabe ainda programar, mas você pelo menos já sabe usar ele. Então todos os programinhas você vai ver lá no topo dele, tem o que vai ser importado, vai fazer a instalação e você já pode começar utilizando. Até botei aqui alguns exemplos prévios já digitados, bonitinho, para você ver. Então, ó, note que a função é contínua em menos 2, 2, portanto podemos aplicar o método de localização de zeros. Existe ao menos um zero e ele achou 3 intervalos aqui contendo zeros, certo? Mas vamos para o código. Olha, aqui eu preciso de uma linguagem funcional para estar fazendo, ou seja, eu preciso definir uma função
zona, não a função f que eu estou aplicando, mas uma função que vai ter como entrada a função f, a, b e n. Tá aqui def, aí você escreve o nome disso aqui, a função, entre parênteses, você bota os parâmetros dela e 2 pontos, e dentro aqui, ó, você dá uma indentação, joga todo mundo aqui para dentro do def, né? Você tem as execuções, né, que vão ser realizadas. Então, a primeira coisa aqui é o seguinte, eu guardei o A e o B originais em A0 e B0. Por quê? A gente sabe que o A ele vira A mais gama. Então, se eu quiser chamar esse A original em alguma parte do código, eu preciso ter ele preservado. Então, eu guardei o A e o B originais. Aí vem a parte de definir o gama, que é o tamanho do salto que eu vou dando, né, para chegar de A até B. Então, o gama é B menos A sobre N. Basicamente é o que a gente fez lá. Aqui tem uma linguagem que eu vou definir a função f, que entra aqui para ela poder ser avaliada nos pontos. Porque quando eu coloco ela entre aspas, e só funciona entre aspas, né, digitando aqui na linha de comandos, ele não entende isso aqui como uma função. Aí eu preciso transformá-la em algo que esse x aqui vai ser tratado como uma variável, esse asterisco vai ser tratado como uma potência aqui no Python, a potência não é o chapeuzinho, é asterisco. Então eu preciso dessas coisas. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, vai ser f, a letra que eu escolho, né, parecida aqui com a f, né, igual, aí lambda x, 2 pontos, isso aqui é fixo, igual, eval f. Esse eval f é porque ele vai tentar entender aquela string que eu coloquei lá, aquele conjunto de símbolos lá, como uma função, e como um valor numérico. Né? Então aqui x é a variável e aí ele vai fazer uma evaluation daquilo lá. Beleza, feitas essas considerações, vamos para os passos que a gente tem lá no nosso código. Eu botei um i igual a 0 aqui, no final eu vou explicar esse carinha. Né? Ele vai contar ocorrências. Se você tem uma ocorrência de achar um cara que deu 0 quando você aplicou nele, pronto, é uma ocorrência. Esse i vai aumentar de 1. Ou se você achar um intervalo que tem um 0 ali dentro, é uma outra ocorrência. Esse i também aumenta de 1 sempre tiver uma ocorrência. Só que caso esse i não aumente, ele fique sempre em 0, quer dizer o quê? Que você não achou nem 0, nem intervalo contendo 0. Aí você tem aquele terceiro caso que é o quê? Você aplicou o método e não achou 0 algum ali. Ou intervalo contendo 0 algum. Então, aí você vai ter uma mensagenzinha. Esse i só serve para isso. Então, ó, enquanto A for menor que B, mesma ideia lá do algoritmo, você vai fazer o seguinte, o FA vai ser o F aplicado em A. Se o FA for igual a 0, você vai fazer o I igual a I mais 1, então você vai ter uma ocorrência. Então, seu I já não é mais 0, ele é 1. Se o I for 1, que é o primeiro I, primeira vez que você passar pelo I igual a 1, o I sempre vai aumentar, né, para cada ocorrência. Mas a primeira vez que você passa, vai ter esse print aqui dentro desse if. Então note que aqui eu tenho um while, tem um if dentro do while e tem um if dentro do outro if. Se esse if for igual a 1, aqui é um igual duplo, aí é bom você estar por dentro um pouco de Python, né? Aí tem uma playlist no meu canal chamada Matemática com Python, lá eu falo disso tudo, certo? Então aqui eu tenho essa frase, note que f igual a f, então ele chama a função, né? Esse aqui é um print especial, né? Eu tenho, gente, vou fazer aqui considerações, ó. Vou pegar aqui dentro do código mesmo, eu vou digitar assim, ó. Eu tenho aqui print, abre aspas, A, e eu tenho uma opção de imprimir, não a letra A, mas imprimir um valor A que eu chamo de algum lugar. Então, ó, note que se eu colocar um F aqui fora das aspas, botar o A aqui entre chaves, ele vai chamar este A aqui. E se eu colocar só assim, ele vai imprimir a palavra A, a letra A. Olha, A e menos 2, tá certo? Então eu vou usando essas coisas. Então é importante que você esteja um pouquinho por dentro de Python, por causa desse tipo de coisa, eu não vou explicar esses detalhes. Então note que F, aí vai chamar a função F, é contínua em A0, B0, que é o intervalo AB original, sem modificação. Portanto, podemos aplicar o método de localização de zeros. Pronto. Então esse cara aqui, se o I for 1 a primeira vez, ele vai ter essa primeira frase. Depois disso, imagine que eu entrei nesse if, ou seja, o FA deu 0. Né? Porque pode acontecer que não dê 0, então eu passo pelo if. Então, temos que A é um 0 de F, ele achou um 0. Caso, vamos supor que o FA não deu 0, ele deu diferente de 0. O que acontece? Eu vou pegar A igual a mais gama e vou calcular o FC igual a F de A, né, que vai ser A mais gama. Então, eu tenho o F de A original, que é o FA, e tenho o F de A mais gama, que é o FC. E aí eu vou fazer um jogo de sinal. Se FA vezes FC for menor que 0, o I vai igual a I mais 1. Então, se o I não passou por aqui, ele ainda é 0. Como ele for 1, vai aparecer essa frase primeiro. Caso ele já passou por esse caso, e aí aumentou a mais gama e viu que mudou de sinal, em outra parte o I já vai ser 2, não vai aparecer mais esse primeiro cara. Mas, se ele cair aqui dentro, com certeza esse cara aqui que está dentro desse if, ó,
Existe ao menos um zero entre A menos gama e A. Aqui houve um adiantamento do A, então eu precisei subtrair gama, né? Então ao invés de eu colocar A e A mais gama, como está lá no algoritmo, por algum motivo aqui adiantou, então eu boto A menos gama e A. Dá no mesmo de você botar A aqui e A mais gama aqui, só que aí daria um errinho no programa, beleza? Então aí eu tive que fazer essa correção. Mas aí você pode consertar isso aí dentro do código. Então beleza, o que acontece? Aí aqui eu acho que eu tenho uma linha desnecessária, não precisa dela, foi só uma questão de formatação mesmo, né? Que é imprimir uma linha vazia se o i for diferente de zero, né? Então não preciso dela não. Isso aqui foi por causa da interface gráfica do próximo vídeo. Então, se o i for zero, quer dizer, ele passou várias vezes aqui pelo esse while, foi andando de A em A mais gama, A em A, e não mudou o i nenhuma vez, quer dizer, não caiu aqui, ou seja, ninguém deu zero e não houve nenhuma mudança de sinal, é todo mundo positivo. Então, nesse caso, vai ter essa frase aqui, ó. Note que f igual a fx, ele vai chamar a função é contínua em A0, B0, portanto, podemos aplicar o método de localização de zero. Até aí, essa parte inicial está tudo ok. Só que aqui, contudo, não localizamos nenhum zero, porque ele foi de A até A mais gama sem mudar de sinal. Pronto, o código está pronto. Tá certo? Então, aqui eu tenho um exemplinho. Você pode usar, por exemplo, uma função seno, por exemplo. Eu quero verificar se a função seno tem um zero, né, de 0 a 1 radiano. Então, eu boto aqui, ó, sin de x, eu boto aqui 0, é medido, né? Seno é medido em radianos, 0 a 1, e eu quero dividir isso em 10 partes. Então, ó, temos que 0 é um zero de f. Tá certo? Porque, de fato, seno de 0 é 0. Então, logo no início, né? Quando você aplicou no primeiro cara do intervalo, você achou um zero. Tá certo? Então ela também, no caso anterior, você vê que eu achei intervalos, né? Se eu aplicar esse exemplo aqui, ó, eu achei intervalos contendo zero. Aqui não, eu caí em cima de um zero. Então você pode ir dando outros exemplinhos. Aí tem até um exemplo interessante, que é esse caso aqui, ó. Eu peguei essa função, ela não tem zeros, certo? Mas eu podia pegar uma que tem, mais o método ele passa por cima de 2 zeros de vez, então não muda de sinal. Podia acontecer isso também. Essa função x ao quadrado mais 5, que vai de 0 até 4, dividindo em 10 partes, ela é x ao quadrado, é o quê? Sempre positivo. Você soma 5, ela fica sempre acima do eixo. Ela não muda nunca, ela não tem zeros mesmo. Só que, claro, o método não conclui que ela não tem zeros. O método conclui que não foi possível encontrar zeros. Cuidado, não confundir as coisas. Então, quando eu compilo ela aqui, ó, note que f é contínua em 0,4, portanto, podemos aplicar o método de localização de zeros. Contudo, não localizamos nenhum zero. Então, essa função tem sinal sempre positivo. Então, ele não passou por nenhum desses dois ifs aqui. Tá certo? Então, tá aqui o código. Leia com calma. Tá certo? Eu diria que ele está um pouquinho avançado assim, para quem está começando com Python. Mas aí, assim, a ideia que eu dou é, pega esse código e copia e vai mudando ele. Ah, muda essa frase aqui, muda o exemplo aqui e vê para qual caso essa frase aqui mudou. Né? Tenta ajustar aqui no código A igual a mais gama, né? Mudar esse cara de lugar para você colocar aqui entre A e A mais gama, como está lá no algoritmo. Né? Porque aqui no algoritmo está entre A e A mais gama. Só que aí eu acho que cometi algum deslize, né? E aí eu acabei adiantando as coisas, mas assim, não está errado, já testei em vários exemplos, vocês podem testar também em todos os exemplos que a gente viu nos vídeos passados, para testar em exemplos de livro, você vai ver que vai rodar tudo, beleza? Então, desculpem o primeiro vídeo, ele foi um pouco longo, tá certo? Mas é porque a gente tem alguns detalhezinhos que nos outros vídeos eu já vou um pouco mais direto, tá certo? E aí espero o vídeo parte 2 que a gente vai falar da interface gráfica, algo assim que você vai achar muito legal, beleza? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Se você for meu aluno, você pode perguntar lá em sala. Caso você não for, só estiver assistindo o vídeo, bota aí nos comentários que eu tiro as dúvidas, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até o próximo.